Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, uou, uou, uou. Dançamos de alegria, uou, uou, uou.
pulamos de alegria. Uau, uau, uau. Gritamos de alegria. Uau, uau, uau. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria. Uau, uau, dançamos de alegria. Uau, uau, pulamos de alegria. Uau, uau, gritamos de alegria. Uau, uau, cantamos de alegria. Uau, uau, dançamos de alegria. Uau, uau, pulamos de alegria. Uau, uau, gritamos de alegria. Uau, uau, Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, caros e queridos amigos da Igreja Batista Metropolitana, especialmente aqueles que estão conosco estudando a Palavra de Deus. Nós estamos terminando hoje o capítulo 2 da Carta de Paulo aos Filipenses. Isso vai ser dos versículos 19 a 30, que encerra esse capítulo. Nós vamos, nesse instante, nos dirigir a Deus em oração, pedindo especialmente que Ele nos abençoe nesse estudo bíblico, que possamos aprender mais e muito mais dele nesse estudo que vamos fazer da Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, como dissemos, dos versículos 19 a 30. Oremos então. Pai querido, venho neste domingo te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, pedir para que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre nossas vidas, que o Senhor esteja cuidando de toda a família lá da nossa igreja, cuidando, abençoando, trazendo da sua paz, a sua alegria em nome de Jesus. Cuidando, Senhor, dos afazeres da nossa igreja, do culto à noite. Eu peço também agora nesse momento pelo nosso estudo da IBD, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes para que a gente possa entender e compreender o estudo e praticá-lo também em nome de Jesus. Coloco diante do seu altar aquelas pessoas que estão doentes, que estão precisando de cura, que estão precisando de provisão médica, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, essa provisão, todo cuidado, Senhor, com essas pessoas. Também esteja consolando e confortando aqueles que têm familiares e amigos que estão doentes, que estão precisando muito do seu consolo, do seu cuidado, em nome de Jesus. Pai, coloco diante do seu altar aquelas pessoas que estão precisando de emprego, que estão passando necessidades, que o Senhor esteja trazendo provisão, que o Senhor esteja fazendo com que elas encontrem um emprego, em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, pelas pessoas de fora do Brasil, que estão até aqui dentro no nosso país mesmo, que estão passando por dificuldades. Não falo somente dificuldades financeiras, mas perseguições religiosas, que estão sofrendo violências.
O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo. Eu te peço que o Senhor esteja livrando os nossos irmãos, os nossos missionários, os nossos pastores dessas situações, crianças, mulheres, idosos, pessoas que estão precisando da sua ajuda o mais rápido possível. Coloco todas essas pessoas diante do seu altar. E eu venho te agradecer porque até agora o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer porque até agora o Senhor esteve conosco, com a minha família, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E eu peço a sua bênção especial neste dia. Esteja cuidando da vida do nosso pastor querido, da família dele, em nome de Jesus, dos outros pastores, do Xande. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, a família deles também. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Leiamos esse texto de 19 a 20 de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, texto maravilhoso, que por si só já é uma bela lição para nós nessa manhã. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele que eu espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Porque ele quase morreu por causa do amor de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém? Que Deus nos abençoe. Paulo, nesse texto que acabamos de ler, nesses versículos 19 a 30, ele revela nesse texto algumas preocupações que ele tem. Primeiro, porque ele está com muita vontade de ainda visitar essa igreja tão querida, que amava a Paulo, cooperava com o seu ministério e até cooperava financeiramente. E essa igreja enviou Epafrodito até Paulo, lá na prisão, onde estava Paulo, para trazer as notícias de como estava o trabalho, como a igreja estava progredindo e também levar aquela cooperação financeira que ajudava o ministério de Paulo. E ele extravasa aqui nessa carta a sua gratidão a essa igreja. Mas o que nos chama a atenção
nesse texto aqui é a menção que ele faz de duas pessoas. Ele relaciona Timóteo e com palavras bem amáveis, e também Epafrodito, que foi o mensageiro da igreja até Paulo para levar as notícias. Essa carta que Paulo planejou escrevendo à igreja de Filipos e para agradecer a grande ajuda que ele recebeu, ele pretendia enviar por Timóteo. Parece-nos que o mensageiro realmente foi Epafrodito, porque está bem claro que ele percebeu que Filipenses havia recebido a informação da doença pela qual Epafrodito passou e quase morreu, e eles estavam preocupados com a saúde de Epafrodito, e muito preocupado, Paulo resolveu que Epafrodito mesmo levasse essa carta e alegrasse o coração daqueles irmãos filipenses. Por quê? Esses irmãos filipenses tinham Epafrodito em alta conta, como grande cooperador da causa de Cristo. E Paulo deixa claro isso nesses versículos. Ele pretendia que fosse Timóteo, mas, segundo nós podemos deduzir, foi Epafrodito. O que nos chama a atenção nesse texto todinho aqui é a menção dessas duas figuras, Timóteo e Epafrodito, que ele coloca alguns adjetivos que servem muito para a igreja de hoje em relação àqueles que estão cooperando conosco na igreja. Um que seria Timóteo, que é um exemplo de jovem, e nós temos muitos jovens hoje nas igrejas. E o outro seria aquele mais experiente, Epafrodito, um homem, servo de Deus, não muito conhecido, mas também muito dedicado à causa de Cristo. Pensemos nesses dois colaboradores de Paulo, que ele menciona nesse texto. Primeiramente, observemos o que ele fala e como ele se refere a Timóteo. Aqui no versículo 20, ele diz assim: não tenho ninguém como ele, ou seja, como Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ele se refere a outros que buscam os seus próprios interesses, mas ele observa que Timóteo tinha um interesse muito grande na causa de Cristo. Ele tinha um amor muito grande pela igreja de Filipos, pelos filipenses. Isso Paulo atesta nesse versículo, como um mensageiro que Paulo estava escolhendo para ir até Filipos, levar as informações e o agradecimento, levar a carta, e ele menciona isso de Timóteo. Timóteo nasceu num lar cristão, filho de uma mãe judia convertida ao cristianismo e um pai grego. Esse rapaz, ele escolhido por Deus e descoberto por Paulo, ele foi preparado por Paulo para ser até mesmo um pastor de uma igreja. E nós sabemos que ele foi um líder cristão. Nós temos uma necessidade muito grande de jovens como Timóteo, que possam ter interesses nas coisas da igreja, interesses pelos membros da igreja, que possam ter interesse na causa de Cristo, como Timóteo tinha e que foi aqui observado com muita clareza pelo apóstolo Paulo. Vamos observar ainda mais alguma coisa que Paulo se refere a Timóteo. No versículo
21 e 22, deixa claro uma coisa. Pois todos buscam seus próprios interesses. Timóteo não buscava o seu próprio interesse. Timóteo buscava o interesse da comunidade, da igreja. Ele se dedicava à igreja. Por isso, ele estava preparado para levar a carta de Paulo, apesar de não ter sido ele que foi o portador, mas estava preparado, porque ele era benquisto na igreja, porque buscava os interesses da causa de Cristo e os interesses dos seus irmãos ali da igreja. Por outro lado, Paulo fala assim, ele é aprovado, um obreiro aprovado para o trabalho cristão. Além de tudo, ele está preparado, ele está aprovado para todo o trabalho cristão. Por quê? Porque ele serviu comigo, ele foi meu companheiro de ministério, ele esteve lado a lado comigo. Aliás, o cooperador é aquele que coopera, é aquele que trabalha lado a lado, está junto, enfrentando as dificuldades e está colaborando com aquele que está dirigindo. Então, Timóteo, ele aceitou a liderança de Paulo e logo estava preparado também para liderar. Que Deus possa despertar jovens na nossa igreja aprovados, que não busquem os seus próprios interesses, mas o interesse coletivo da igreja, que sejam também aprovados no trabalho cristão, que aceitem liderança pastoral para amanhã ou depois serem também líderes no ministério cristão. É isso que a igreja está precisando e Paulo contava com Paulo sobre esse aspecto, que possamos também contar com os nossos jovens nos dias atuais. Consideramos então que esse jovem cristão, Timóteo, foi um grande cooperador de Paulo e cooperador da causa de Cristo. Paulo o coloca como um mensageiro de Deus nesses versículos 19, 20 a 23, e ainda observa que ele era um obreiro aprovado. Logo, aprovado, escolhido por Deus. Aprovado por Deus para a sua causa, para o ministério. Outro exemplo que nós temos aqui nesse texto se trata de Epafrodito. Epafrodito, o seu nome significa amoroso. Ele se deslocou de Filipos para até Roma para visitar Paulo e levar aquela importância e arriscou até a sua própria pele. Por quê? Era uma viagem de muitas semanas, por caminhos muito perigosos e até mesmo sujeito a perseguições. Nós vamos pensar nele também como um grande cooperador de Paulo. Assim como Timóteo, nós encontramos o Epafrodito. Epafrodito, nós não sabemos muita coisa a respeito dele. Ele é quase que um ilustre desconhecido, só mencionado poucas vezes no Novo Testamento. Timóteo já é muito mais conhecido. Timóteo recebeu 2 cartas bem especiais de Paulo. E quando Paulo escreve aqui, ele era um obreiro aprovado, ele estava aprovado, a gente sabe que numa das cartas diz assim, que desde a sua meninice ou criancice, ou desde sua tenra idade, tu conheces as sagradas letras. Era um observador da palavra de Deus, era um cristão, era um servo dedicado. Epafrodito, não. Mas Epafrodito também não deixa de ser um grande colaborador de Paulo.
Vejamos o que Paulo observa aqui. Ele diz assim: contudo, penso que é necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Epafrodito, ele veio até Paulo e ficou doente. Se a grande dificuldade seria a caminhada longa de Filipos até Roma, ele poderia ter contraído alguma doença mais séria e ficou seriamente doente e quase morreu. E acredito que as orações e intercessões de Paulo o salvaram realmente da morte. Mas sabemos que foi por Deus, porque ele deveria voltar até Filipos levando a carta e as boas notícias para alegrar o coração daqueles filipenses que estavam preocupadíssimos com a doença de Epafrodito, que deve ter chegado essa informação lá, que ele estava muito doente. Então, Paulo devolve Epafrodito lá. Olha só, que trabalho maravilhoso é esse de Epafrodito, colaborando com Paulo. Levou lá as boas novas e a oferta, e depois volta de novo para levar as informações, inclusive dizendo que Paulo pretendia ir a Filipos visitar os irmãos e completar a alegria dele revendo os irmãos. Nesses tempos tão difíceis de pandemia, em que muitos pastores estão enfrentando dificuldades sérias, e até de solidão mesmo, por causa da separação da igreja, por causa da pandemia, a escassez de cultos e reuniões. E nós temos uma necessidade muito grande de cooperadores como Timóteo e Epafrodito. Veja bem o Epafrodito. Enquanto Paulo cita Timóteo como um filho, um verdadeiro filho, a gente sabe que é filho na fé, mas obediente, que tinha bom trato, que cooperava com ele no ministério, aceitava toda a liderança, como eu já mencionei. Já Epafrodito é tratado como um irmão. A gente sabe que não deve ser irmão carnal, mas um irmão em Cristo. E esse termo, irmão em Cristo, muitas vezes ele é pouco usado na igreja atual. E a irmandade muitas vezes deixa de se referir a um ao outro como irmão em Cristo. Antigamente, até mesmo nas correspondências, nós colocávamos abraço fraternal, que é abraço de irmão, irmão em Cristo. Mas os termos que Paulo usa para Epafrodito é algo assim surpreendente. Olha só, como que Paulo coloca: Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para mim, trazendo notícias e trazendo a colaboração financeira. Paulo nem pediu, mas veio espontaneamente. Meu irmão, há necessidade hoje de nós nos tratarmos como irmãos em Cristo. Por quê? Esse tratamento, ele é coloquial, ele é um tratamento especial, não é um tratamento como é dado aí nos clubes. Você pode pertencer a um clube, sócio de um clube, mas você não tem os seus amigos e frequentadores como irmãos. Mas na igreja nós encontramos irmãos em Cristo.
nós podemos observar e perceber que Paulo podia contar com esses dois. Especialmente Epafrodito, que ele diz assim, meu companheiro de luta. Na linguagem militar, que nós podemos entender perfeitamente o que Paulo está passando, era uma luta, era uma guerra, que ele podia contar com Epafrodito lutando juntamente com ele contra os inimigos que estavam à espreita. Ele podia contar com Epafrodito naqueles momentos mais sérios que ele estava passando, especialmente quando estava preso. E aí ele se refere a Epafrodito como cooperador e alguém que poderia combater lado a lado com ele. Como é reconfortante a gente pensar que tanto jovens que estão hoje nas igrejas, os pastores podem contar com ele. E também com alguns epafroditas que estão aí na igreja dispostos a colaborar e enfrentar as lutas que surgem no ministério pastoral. Era isso que Paulo estava se referindo nesse texto final da carta de Paulo. E ele observa, inclusive pede encarecidamente à igreja que esses dois sejam honrados pelo trabalho que fazem para a igreja e para o ministério de Paulo. Ele diz assim, eu peço que vocês o recebam com alegria e honrem homens como este. Homens cristãos que estão trabalhando na causa, que não buscam seus próprios interesses, pelo contrário, que estão dedicando suas vidas, enfrentando, correndo risco, passando por perigos, e hoje há muitos perigos mesmo, nós sabemos disso, pela causa de Cristo e para o trabalho cristão nas igrejas que estão aí enfrentando as dificuldades. Nós vemos isso e sabemos disso, que a igreja de Cristo precisa contar com homens desse naipe, homens como Timóteo, homens como Epafrodito. Ao concluir esse estudo, nós podemos pensar o seguinte, há uma carência muito grande de jovens hoje, como Timóteo, dedicados, esforçados, líderes, ou aqueles que aceitam a boa liderança dos seus pastores, para serem colaboradores da igreja, não pensando nos seus próprios interesses, mas no interesse da própria igreja e do trabalho cristão. Que Deus nos ajude e jovens, e moços e moças sejam despertados para esse trabalho. E, por outro lado, outros epafroditos sejam também despertados para colaborar, para cooperar como verdadeiros guerreiros, soldados de Cristo, no ministério pastoral, na liderança, no trabalho cristão, também dedicando suas próprias vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que isso possa acontecer e a nossa igreja possa crescer em graça perante Deus e perante os homens, na propagação e no trabalho cristão, tanto aqui como por este mundo afora, nas missões locais e missões mundiais. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra, pelo estudo que fizemos, pelos exemplos de Teus servos que foram notificados para nós nessa manhã, Pai, e que pudemos aprender um pouquinho mais, Senhor, através de Timóteo, de Epafrodito, Senhor, e também do apóstolo Paulo, Pai. Que esses exemplos fiquem nítidos em nossos corações. Possamos segui-los, Senhor Deus, como servos fiéis, guerreiros, Senhor Deus, que batalharam
pelo teu evangelho, ajudando Paulo, cooperando com ele, colaborando com ele, ó Pai. Que possamos colaborar também, abrindo mão dos nossos interesses, mas dedicando-nos, Senhor Deus, mais e mais à tua igreja e ao teu ministério, ó Pai. Vem, Senhor Deus, ficar conosco nesse dia. Prepara-nos, Senhor Deus, para o culto da noite, para te servir mais e mais. Nós te suplicamos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.